versículo, iniciando aí essa ministração, que está em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Se você quiser acompanhar aí no telão, 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Aqui nessa tradução, eu peguei uma outra tradução, mas nessa aqui na NVE diz lá, né? Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor da glória, Deus bendito, é diante, meu Deus, da sua santa presença, Pai, que nós nos colocamos aqui nesta manhã, Senhor, em oração, Pai, e te pedimos em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa abençoar, Pai, nós que viemos aqui, Senhor, nesta manhã, que saímos da nossa casa, Pai, num dia, Senhor, ó Pai, de chuva, um dia, Senhor, a temperatura está um pouco fria, Pai, mas nós preferimos, Senhor, nos levantarmos nessa manhã e estarmos aqui diante da sua presença, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa nos ajudar, nos fortalecer, que nós venhamos a estar com a nossa vida totalmente firmada em Ti, Senhor, confiante, Pai, acreditando, Pai, que em todos os momentos o Senhor está conosco, o Senhor sempre estará conosco, Pai. Abençoa também aqueles que não puderam vir, Senhor, nesta manhã, que o Senhor possa alcançá-los, Senhor, abençoá-los, Pai. Aqueles que estão, Senhor, ó Pai, participando deste retiro espiritual, Pai, que o Senhor possa ser com eles também, Pai, que o Senhor possa abençoar, Pai, tudo aquilo que for feito ali, Senhor, no retiro, Pai, cada palavra que for ministrada, Senhor, cada dinâmica, cada brincadeira, o que for feito ali, Senhor, que seja para a honra e glória do Seu nome, Pai. Abençoa também aqueles que estão viajando em férias, Senhor, ou possa estar, Senhor, passeando e não puder estar aqui, Senhor, nesta manhã. Que o Senhor possa visitá-los e abençoá-los, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, em todos os lugares o Senhor se faz presente, Pai. Por isso, Deus, que o Senhor possa também abençoá-los para a honra e glória do Seu santo e precioso nome. Amém. Amém. Bom, nós lemos aqui esse primeiro versículo da palavra do Senhor, 1 Pedro 5:8, e eu quero ministrar aqui nessa manhã um tema, né? Na verdade é bem um ditado, né? Um ditado aí popular, né? Que diz que nós temos que vencer um leão a cada dia, né? Vença um leão por dia. É um ditado que diz aí fora, mas é bem interessante que a Bíblia, ela nos fala sobre o leão, né? Em diversos momentos da Bíblia, ela, né, traz aí uma referência, até o próprio, né, Deus aí, né, nós sabemos, né, o nosso, né, leão da tribo de Judá, né, e aqui nesse texto que nós lemos aqui, o leão aqui está se atribuindo ao próprio inimigo das nossas almas, né, porque diz que nós temos que vigiar, né, que temos que estar alertas, né, ou em outras traduções, né, estar sóbrios, né, estar atentos, né, alertas, porque o diabo, ele anda ao nosso redor, né, ele está sempre aí à nossa volta, e ele quer ser parecido com um leão, né? Para quê? Para nos provocar, nos afugentar, rugindo, né? Querendo nos derrubar, querendo nos devorar e nos destruir, né? Então, nós, quando falamos em leão, nós podemos até mesmo olhar para tudo isso e ver que os leões que muitas vezes atingem as nossas vidas são as dificuldades, né? As provações, como nós costumamos usar essa palavra, né? O crente está sendo provado, né? O crente está passando por uma tribulação, o crente está passando por, né, algo difícil, uma provação ali. Então muitas vezes nós utilizamos essa simbologia aí de leão dessa forma, né? Então para nós, o leão muitas vezes, ela é uma provação que nós estamos passando. E quando nós falamos que nós temos que vencer um leão a cada dia, é uma provação a cada dia. Por quê? Porque o inimigo fica ao nosso redor, ao derredor, e fica querendo nos destruir, nos derrubar. E sabe que ali no Antigo Testamento, quando se falava em leão, hoje para se derrubar um leão, para se matar um leão, ou para adormecer um leão, existem muitos mecanismos para isso, né? Tem lá uns tranquilizantes,
né? Tem tudo isso que acaba facilitando as armas de fogo. Mas imagina na época do Antigo Testamento, há muitos anos atrás, não tinha tudo isso. Então, quando um leão atacasse alguém, ou atacasse uma tribo, ou ia, né, até um local ali, as pessoas ficavam todas perdidas ali, desesperadas, porque elas tinham que lutar, né, tete a tete, tinham que enfrentar o leão ali, tete a tete, sabe, ir lá e querer matar e destruir. Então, naquela época, o leão, ele era um símbolo de poder e de força. Era algo assim muito forte, que para as pessoas enfrentarem aquele leão era realmente algo muito difícil. Por isso, até mesmo, né, uma pessoa que vencesse um leão, né, tempos antigos aí, né, era considerado ali um grande vencedor, um grande conquistador, uma pessoa ali que conseguiu vencer um animal muito feroz, um animal muito forte, muito poderoso. Então é isso que nós temos que entender, que muitas vezes, né, o leão ele vem nos atacar para nos destruir, mas nós temos a força do Senhor para poder vencer e ir além, amém? Eu separei aqui alguns personagens bíblicos que passaram aí por essa condição de enfrentar leões, e em cima desses personagens nós podemos aprender aí, eu coloquei como 3 táticas, né, para nós aprendermos para vencer os leões que muitas vezes atacam a nossa vida. O primeiro personagem que eu quero falar aqui está lá em Juízes, capítulo 14. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, Juízes, capítulo 14. O versículo de número 5. Juízes 14, 5. Coloquei num telão também. Fala sobre Sansão. Quem não conhece Sansão, né? Todos nós conhecemos Sansão, né? Até quando a gente é criancinha, né? Pequenininho, né? A gente ouve muito falar sobre Sansão, né? Aquele que tinha uma força poderosa, né? Aí Dalila foi lá, né? Preparou toda uma situação, cortou os cabelos dele, ele perdeu a força. Então toda aquela história que nós já conhecemos. Mas tem um certo momento aí na vida de Sansão que ele lutou contra um leão. E é o que nós vamos ver aqui, olha. Que diz ali, olha, Sansão foi para Timna, né? Com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Timna, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. E o próximo versículo de número 6, né? Próximo versículo 6, que diz: E o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai e nem à mãe o que ele fizera. Amém? Então olha só, você vê um exemplo aí, né, onde Sansão lutou ali contra um leão. E a Bíblia diz que era um leão muito forte. Mas é interessante que Sansão, ele não programou essa luta. A gente vê que o texto diz que de repente veio aquele leão contra Sansão. Não foi algo programado. Na verdade, ele foi surpreendido por aquele leão. E muitas vezes é o que acontece na nossa vida, não é? Às vezes tem momentos na nossa vida que nós somos surpreendidos por algo contrário a nós, ou por uma dificuldade, ou até mesmo uma provação. Nós somos simplesmente surpreendidos. Às vezes da noite por dia nós acordamos e somos surpreendidos por uma notícia ruim, né? Às vezes acontece, não é verdade? Né? Às vezes um telefonema, né? Hoje nós temos aí o WhatsApp, que às vezes é uma mensagem que a pessoa, você abre de manhã o celular, você recebe uma mensagem ruim ali, já te abala. Então você vê que com Sansão não foi diferente, porque ele não estava totalmente preparado para lutar contra aquele leão, mas de repente quando o leão aquele apareceu sobre ele, ele foi surpreendido. Ele não teve nem medo ali, né? Não teve nem tempo, na verdade, de ter medo. Ele foi logo para cima e atacou o leão. Então o que eu aprendo em relação a isso, né? A própria atitude que Sansão teve ali, que Sansão venceu o leão com a coragem, com uma grande coragem. Então tem momentos na nossa vida que para nós vencermos as dificuldades, os problemas, as aflições, as provações, nós temos que ser corajosos, temos que ter coragem e lutar mesmo com determinação, porque acima de tudo nós temos o Senhor. E nós vamos entender que Sansão, ele foi corajoso, ele enfrentou aquele leão.
E ele foi para cima mesmo, ele não voltou atrás. Ele viu que foi surpreendido e ele falou: não, mesmo sendo surpreendido, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou lutar, eu vou ir contra aquilo que muitas vezes veio para derrubar, porque o leão queria devorar, matar, destruir, queria acabar com a vida de Sansão. E de repente até os seus familiares que estavam próximos a ele ali. Mas ele foi corajoso e enfrentou, amém? Repete assim comigo: eu preciso ser corajoso, amém? Ou corajosa, né? Quem quer vencer leões não pode ter preguiça e nem mesmo ficar olhando para as dificuldades. Então, é isso que eu vejo na vida de Sansão. Ele poderia ter fugido, ou ele poderia, sei lá, ter, tido uma outra atitude, de repente ficasse só olhando, não sei, ele poderia fazer outras coisas. Mas ele foi para cima, com coragem, ele foi com determinação. Mas eu pergunto para você nessa manhã, de onde vinha aquela coragem de Sansão? De onde vinha? O texto nos mostra que Sansão, para vencer aquele leão, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, amém? Olha só, será que na nossa vida é diferente? Né? Quem é cheio do Espírito Santo aqui, amém? Todos nós podemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Todos nós podemos isso. Sansão podia. Sansão provavelmente era um rapaz bem novinho ali, e ele tinha a presença do Espírito Santo sobre a vida dele. Ele sabia que a força que venceu aquele leão não foi a força dele, mas a força de Deus. E é o mesmo que acontece na nossa vida. Muitos problemas, muitas coisas que nós lutamos, temos que lutar com coragem, sabendo que é Deus que nos dá força para vencer, amém? Não somos nós não somos nada, A Bíblia diz que nós viemos do pó e do pó nós voltaremos. Nós somos uma carcaça que sem Deus é uma carcaça vazia, mas se tivermos Deus, é uma carcaça cheia da presença e do poder de Deus, amém? É uma carcaça cheia da presença de Deus. Então, Sansão, ele estava cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, e com a coragem, com determinação, ele foi para cima, e ele venceu, amém? E eu creio que tudo aquilo que está, de repente, passando como dificuldade na sua vida, todo leão que você possa estar enfrentando, que você possa vencer nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Então também devemos buscar esse espírito de ousadia, porque ele foi ousado, ele foi muito determinado, ele olhou para a situação e falou: não, eu preciso ir mesmo, com ousadia e determinação. Então nós devemos buscar isso, o espírito de ousadia, que só Deus pode realmente nos dar, amém? Então vença os leões, vença aí as provações com a coragem, mas não a sua coragem, mas a coragem do Senhor que vem sobre a sua vida, amém? Um outro personagem aqui que também venceu ali leões, está lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 17, o versículo de número 34, Davi, também um outro personagem que todos nós conhecemos, Davi. O que Davi fez ali para vencer ali o leão, Então aqui diz, 1 Samuel capítulo 17, versículo 34, diz: olha, Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, aí continuando, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo, amém? Olha a reação, de Davi, como se diz, um pastorzinho ali de ovelha, Ele viu ali que um leão feroz ia ali atacar ali as ovelhas, como em muitos casos outros animais também, como ursos, outros animais queriam devorar as ovelhas que ele estava cuidando ali, guardando ali, como um pastor de ovelha. E diz que de repente ele foi lá, lutou, pegou pela barba, destruiu ali uma pessoa que a gente sabe que as características de Davi eram um rapazinho muito pequenininho, simplesinho ali, não tinha um porte físico para poder vencer um leão. Mas a gente sabe que Davi, ele, apesar de ser jovem, ele era um rapaz muito dedicado e muito trabalhador.
né? Uma pessoa que olhava para uma situação que ele estava ali pastoreando, então ele olhava para aquilo e ele tinha um coração tão voltado em pastorear, em guardar aquelas ovelhas, que ele não mediu esforço. Ele foi o que? Muito determinado. Então, o que eu aprendo através da vida de Davi? Que Davi, ele venceu o leão com determinação. Determinação. Ele não tinha estrutura física, ele não tinha de repente conhecimento de como poderia derrubar aquele leão, mas ele era muito determinado naquilo que ele tinha que fazer, porque ele era um pastor de ovelha. Então ele tinha como objetivo, como propósito no coração dele, defender as ovelhas, não importe, né? Não importava o que teria que acontecer, não importava nada, ele tinha aquele objetivo no coração dele. E nós também temos que ser determinados, sabe? Temos que ter ousadia. O pensamento de Davi era tão determinado que não pensava na possibilidade de perder. Ele não ficava olhando para a condição de derrota naquele momento. Ele estava tão determinado ali que ele falou: não, o leão vai vir, o urso vai vir, qualquer animal feroz pode vir. Eu sou determinado, eu vou cuidar do meu rebanho ali, que Deus confiou que ele cuidasse, com determinação, não importa. Então, sabe, ele não tinha a visão olhando para a derrota, porque às vezes, irmãos, a gente está passando por um momento difícil na nossa vida e a gente acaba valorizando muito mais a derrota do que a vitória. Amém? Né? Às vezes a gente acaba, sabe, olhando para aquele momento e sabe, dando mais crédito para derrota do que para vitória. E não era isso que Davi tinha no coração dele. Não importava o tamanho do leão, não importava o tamanho do urso, o tamanho do animal, não importava. Ele era determinado e ele não olhava para o tamanho daquela dificuldade, aquele problema. Ele olhava com determinação, sabendo que de alguma certa forma Deus ia dar a vitória a ele, amém? Ele ia vencer aquela situação. Então é dessa forma que devemos olhar. Não olhe para as dificuldades e querendo valorizar as dificuldades, mas olhe para a vitória e sabendo que Deus é contigo e vai te dar a vitória em nome de Jesus, amém? Em nome do Senhor. Então o pensamento de Davi era esse, de determinação. Ele não pensava em hipótese nenhuma, a possibilidade de perder. E se quisermos vencer leões, precisamos aprender a ter essa determinação, a não desistir facilmente dos problemas. Da mesma forma, Davi podia ter desistido, ou podia ter deixado, o leão veio aí, leva 2, 3, 4, sei lá, ovelha, ele não vai conseguir levar o rebanho todo, mas de repente, leva algumas lá e pronto. Não, ele não foi assim, ele não deixou que nenhuma ovelha fosse levada pelo leão. Então ele tinha essa determinação, ele não desistiu. Então, da mesma forma, nós não podemos desistir facilmente das dificuldades que vêm contra a nossa vida. Lute, lute até o fim, seja determinado e acredite que mesmo que tudo pareça estar muito difícil, ou mesmo pareça estar impossível, nós servimos a um Deus de milagre. Quem crê nisso em nome de Jesus? A um Deus de milagres, ao Deus do impossível, a um Deus que realiza coisas sobrenaturais. É preciso se concentrar nas vitórias e não nas derrotas. Então, se você estiver passando algo difícil na sua vida, visualize a vitória e não a derrota. Não fique preso naquela limitação de ficar, olhando só aquela dificuldade. Não, mas passe por cima, tenha uma visão ampla e olhe por cima, olhe por cima daquele problema e aquela dificuldade, amém? Porque era dessa forma que Davi olhava, amém? Então nós precisamos ter isso no nosso coração. Vença os leões, as provações com determinação, amém? Fala isso para a pessoa do seu lado, olha, vença os leões com determinação, amém? Um outro personagem aqui também, da mesma forma, bastante conhecido, que é Daniel. Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 16. Daniel 6,16. Mais um que venceu ali,
os leões, né? Esse venceu uma quantidade até grande de leões, né? Porque ele foi lançado numa cova onde tinha ali uma grande, né, quantidade de leões. A Bíblia, lógico, não fala exatamente a quantidade, mas ele foi lançado numa cova onde tinha vários leões. No mínimo devia ter 2, né? 3 ou mais. Então, Daniel 6,16 diz, né? Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Amém? Se você lembrar, qual foi o motivo de Daniel ser lançado ali naquela cova dos leões? Qual foi o motivo dele ter sido lançado ali? Não sei se vocês se lembram aí. O principal motivo foi porque ele não poderia, né, se vergar ali ao rei ali naquela época. Ele não poderia orar ao Deus que nós oramos. Ele não podia fazer isso. Mas ele era uma pessoa de oração. Por isso que eu aprendo, né, como vencer o leão através da vida de Daniel, que Daniel venceu o leão com oração. Amém? Então eu creio da seguinte forma, irmãos: quando a gente está passando por algo difícil na nossa vida, nós temos que sim lutar, sabe, fisicamente, ou planejar os momentos, as situações, mas nunca deixar de orar, irmãos, sabe? Nunca deixar de apresentar ao Senhor. Porque existem momentos na nossa vida que a gente fica tão preso a querer lutar com os nossos próprios esforços, que a gente esquece de Deus. A gente acha que a gente vai resolver a situação pelo nosso conhecimento, ou pela nossa sabedoria, ou pela nossa força mesmo. E a gente esquece que Deus, ele é muito maior do que tudo isso, amém? Do que, né, ele é muito mais sábio que nós, ele é muito mais forte que nós, ele é muito mais poderoso que nós, amém? Por isso que a oração é algo muito sério, muito importante, é algo que não deve sair da nossa vida, amém? Como cristão, a gente deve orar. Às vezes a gente deixa de orar porque em muitos casos a gente ora e não vê ali o resultado de imediato, não é isso? Aí às vezes a gente fala, para que eu vou orar? Porque parece que não está acontecendo nada. Mas como, né, o irmão Eduardo falou, né, a terra gira e nós nem percebemos que isso acontece. Da mesma forma Deus trabalha na nossa vida, amém? Muitas vezes a gente não percebe o agir e o trabalhar de Deus, mas entenda que Deus está trabalhando no nosso favor, amém? Às vezes Deus trabalha em um silêncio assim pleno e absoluto, que a gente não ouve nada, não consegue enxergar nada, mas Deus está trabalhando, amém? Acredite nisso em nome de Jesus. Daniel era um homem de oração. Ele resolvia todos os seus problemas buscando ao Senhor Deus em oração. Ele foi lançado na cova dos leões porque ele orava. Aí quando ele foi lançado nas covas dos leões, ele continuou orando, irmãos. Olha só, não parou. É um grande exemplo para nós, né? Ele orava quando estava muito alegre, muito feliz, quando queria glorificar e exaltar o nome do Senhor, mas ele orava também na dificuldade, na provação. Em todos os momentos Deus era com ele, amém? Nada o impedia de orar. Tem algo na sua vida que te impede de orar, irmão? Não. Nada pode nos impedir de orar. Só nós mesmos, né? Só nós mesmos podemos, né, nos impedir de nós mesmos orarmos, né? A melhor forma de enfrentar as nossas dificuldades é com oração. É uma das armas aí melhores aí, mais eficaz aí que Deus deixou para nós, né? De nós orarmos. Com o poder da oração, muralhas são derrubadas, amém? Né, os muros de Jericó, né, foram ali derrubados ali através, né, de oração, né? Montes são transportados, não é o que a Bíblia diz, se nós tivermos fé, né, e declararmos ali, né? Mas tem exemplos ali de montes sendo ali transportados de um lugar por outro. Através da oração, exércitos são derrotados, né? Grandes exércitos, não são simplesmente uma ou duas pessoas, mas exércitos inteiros são derrotados através da oração. Enfermidades também são curadas. Quem crê nisso, né? Enfermidades são curadas através da oração. Eu acredito, porque eu já testemunhei muitos casos, irmãos, que nós oramos e Deus curou, né?
seja ali uma dor que às vezes a gente acha que é uma dor simples, né? Uma dorzinha no braço, uma dorzinha de cabeça, a gente orou, Deus curou. Eu já vi Deus curando coisas assim, que para nós às vezes parece ser coisa simples, mas eu também já vi Deus curando câncer, sabe? Deus restaurando aí situações que às vezes o médico dizia, isso aí não tem cura, mas Deus trouxe a cura, amém? Através do que? Do poder da oração, né? Então Deus cura as enfermidades através da oração. O impossível, os milagres, irmãos, acontece através do poder da oração. Então, por isso que a gente ora pelos cadernos de oração, ora pelas pessoas. A gente nem sabe, às vezes a gente põe o nome da pessoa que, tem casos aí que eu pus o nome de pessoas aí que eu nem conheço, irmãos. Eram pessoas que até na rede social pedi, olha pastor, será que você pode orar por tal pessoa? Eu ponho o nome aqui e a gente orava. Se Deus realizou, eu nem sei, para falar a verdade, mas o nosso papel em si é orar, porque a oração traz a manifestação e o poder de Deus sobre a vida das pessoas, amém? Então, se você quiser estar preparado, para enfrentar os leões, nunca deixe de orar, amém? Ore todo momento, e vença, os leões através da oração, Como eu falei, nós podemos vencer através da coragem, através da determinação, que seja, de repente algo assim um pouco mais físico que nós fazemos, mas a oração mexe com o reino espiritual, amém? Então nunca deixamos de orar. Então, para concluirmos aí, Sansão venceu com a coragem, Davi venceu com a determinação e Daniel venceu com a oração, amém? Então, quando surgir aí algum leão, contrário aí à sua vida, quando vier algo ruim aí na sua vida, lembre-se dessas palavras, amém? Lembre-se, da coragem, determinação e oração, amém? Você pode repetir comigo assim: coragem, determinação e oração, amém? 3 táticas aí ou atitudes simples, mas que fazem uma grande diferença na nossa vida, amém? Faça isso, que eu creio que Deus vai derrotar todos os leões em nome de Jesus, amém? Quero fazer mais uma oração final. Se você pudesse colocar de pé nesse momento, não sei o momento que você está passando na sua vida, se tem algum leão, te afugentando aí, querendo te devorar, eu creio que é momento de você apresentar em oração nessa manhã, amém? Apresentar aí ao Senhor e deixar com que Deus venha trabalhar. Faça a sua parte, mas espere e creia que Deus também fará a parte dele em nome de Jesus, amém? Deus de poder e de glória, diante, meu Deus, da sua presença, que mais uma vez nós oramos, nós clamamos, Pai, nós intercedemos e pedimos, Pai, Deus, que todos os leões que possam querer nos amedrontar, ou querer nos afugentar, ou querer nos destruir, Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã, Pai, todos os leões, Pai, que venham contrário à nossa vida, que venha cair por terra em nome de Jesus, Pai. Que o inimigo, Senhor, que venha realmente, Senhor, se levantar contra nós, Pai, que possa ser derrotado nessa manhã pela autoridade do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Que venhamos estar com a nossa vida fortalecido, Pai. Nos dê coragem, Pai. Nos dê, Senhor, Pai, ousadia. Nos dê, Senhor, determinação, assim como o Senhor fez ali, Senhor, através da vida de Sansão, através da vida de Davi, Pai, através da vida de Daniel, Pai, que sempre orou, Pai, seja na dificuldade, seja na alegria, ele foi uma pessoa de oração, Pai. Deus, da mesma forma, Senhor, nos ensina, nos ajuda, nos fortalece, Pai, que nós venhamos a orar, Senhor, que nós venhamos a clamar, que nós venhamos a interceder, que nós venhamos a nos lançar em Ti, Pai. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por nesta manhã o Senhor nos dá, Senhor, esta palavra, esse ensinamento, que venhamos, meu Pai, a partir de hoje, Pai, colocar em prática tudo que nós aprendemos aqui nesta manhã, Pai. E em nome de Jesus, Deus, todos os leões que vierem contrário a nós, Pai, nós acreditamos, Pai, que serão derrotados, derrubados, destruídos, Pai, pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Deus, que nesta manhã, Pai, nós venhamos a sair daqui fortalecidos, cheios, revestidos da Sua presença, Pai. Que o poder do Seu Espírito Santo, Deus, possa invadir o coração de cada um aqui nesta manhã, Pai. Que venhamos a nos encher da Sua presença, Pai, porque é isso que precisamos, Pai. Precisamos de Ti, precisamos do Seu poder, precisamos da Sua presença,
nós te pedimos, te agradecemos, Senhor, e te glorificamos para a honra e glória do seu nome.